pessoal, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos ao canal O Que Você Vê. E neste vídeo de hoje nós queremos estar aí compartilhando com vocês de uma história dos cinemas. O cinema tem feito aí o maior sucesso, né? Na verdade, os sucessos nos cinemas com seus filmes, com seus lançamentos, com suas grandes produções. E nós temos visto aí muita gente se divertindo nos cinemas e com os cinemas, né? E uma das coisas também que o cinema também traz fonte de renda, também traz milhões e milhões e milhões e milhões. O cinema tem tido essa força, esse poder aí de movimentar muito dinheiro e também de trazer muita alegria. O cinema tem o seu poder de divertir muita gente e de deixar muita gente rica, né? Mas hoje nós queremos estar aí compartilhando com vocês até a respeito dos cinemas. Nós temos aqui no nosso outro canal, no canal Eu Só Acredito Vendo, eu vou deixar aqui a descrição do link para você estar acessando esse canal, a respeito aí de filmes que faturaram milhões e milhares e bilhões com o cinema, né, nas salas de cinema, os campeões de bilheterias do cinema. Eu vou estar deixando o link aí, né, desse nosso outro canal, para você poder chegar lá e assistir. Lá nós estamos falando tudo que é a respeito de filme, né? Lá é tudo que é a respeito de filmes, sobre lançamentos de filme. Lá nós estamos falando sobre filmes, lá é só sobre filmes. Eu quero estar trazendo para vocês hoje, aqui no canal que você vê, 2 fatos que foram tragédias no cinema. Bom, pessoal, nesse vídeo de hoje nós queremos estar falando sobre uma tragédia que foram 101 vidas perdidas. 101 vidas perdidas dentro de salas de cinemas. Na verdade foram 102 porque nessa história toda que eu quero estar compartilhando aqui com vocês, uma delas era adulto, mas as outras 101 vidas eram nada mais e nada menos que crianças. Sabemos nós passamos aí os últimos dias que se passou, foram os dias das mães, e nós tentamos entender, né, como naqueles dias, naquela época, como passou, o que aconteceu com o coração daquelas mães que perderam os seus filhos. Bem, pessoal, eu quero estar falando aqui então de 2 cinemas que trouxeram à tona ou retrataram estas tragédias. 2 cinemas que sofreram estas tragédias. Bom, a história do cinema. Primeiro eu quero falar aqui para vocês um pouquinho a respeito da história do cinema. A história do cinema se deu entre dia 28, se não me falha a memória, dia 28 de 12 de 1895, foi a primeira exibição. Na história do cinema, da primeira exibição foi essa, né? Foi em 1885, aliás, 1895, foi onde existiu a primeira exibição do cinema. Só para nós termos uma ideia aí, dar um pouquinho da história do cinema, né, um pouquinho para a gente conhecer um pouquinho a história do cinema. A invenção do cinescópio, né, em 1889, por William Dick, foi para... Então, William Dick teve a ideia de fazer o cinescópio. Como o cinescópio era meio precário ainda, então teve-se a ideia de criar ou de fazer, então fizeram uma junção, o cinecópio com o cinematógrafo. Essa ideia foi pelos irmãos Auguste Louis Lumière, por isso que tem aquela empresa hoje, a produtora Lumière, né? Auguste Lumière, foi a ideia, foi aí que surgiu então as 2 junções, né? O cinescópio com o cinematógrafo. Então, com essa ideia, puderam sim daí produzir os primeiros filmes mais nitidamente, mais conhecidos, com mais qualidade, com a visão melhor, digamos assim. Foi aí que teve essa ideia, reunir uma coisa com a outra, né? Teve então uma melhoria na questão de visualização dos cinemas, que até então, naquela época, de 1889, 1890, nessa época por aí, era bem precário, né? A primeira exibição de cinema, vejam só, eu estou falando aqui as primeiras histórias, contando aí um pouquinho a história do cinema, para nós chegarmos aonde nós queremos chegar.
né? Então diz assim, que o primeiro filme exibido do cinema, foi um trem chegando à estação. Até quero estar postando aí para vocês aí. A primeira exibição aí do cinema, do trem chegando na estação, os espectadores, as pessoas que estavam ali assistindo, ficaram tão assustados, tão apavorados, que acharam que o trem iria sair da tela e bater neles, né, atingir eles ali, até então, pela época que era uma modernidade, algo tão moderno, algo tão, né, tão real assim, que acabou até, as pessoas ficaram meio que assustadas com aquela cena ali. A segunda exibição do cinema, que foi a mais conhecida, essa aí do trem foi em 1896, né, por Guy Butch. Também teve a outra produção em 1902. Mills dirigiu A Viagem à Lua. Nós também queremos aí estar mostrando para vocês aí esse vídeo aí da viagem à Lua, que é essa aí também foi uma produção de 1902 dos cinemas, né? Então foram esses primeiros dois filmes aí que foram vistos pela primeira vez no cinema, né? Também, olha bem, em 1929 foi a inauguração do cinema chamado Oberdane. Também neste mesmo ano, 31 de 12 de 1929, no mesmo ano de 1929, houve uma tragédia, né? Olha bem, um cinema é lançado no ano de 1929 e no último dia desse ano, dia 31 de dezembro de 1929, houve a primeira tragédia do cinema. Tragédia essa que foram perdidas 70 vidas de crianças. Foram exatos ali 71 vidas de crianças, na verdade, 71 vidas de crianças perdidas nesse cinema. Isso aconteceu, foi justamente com o cinema lotado, claro. Isso aconteceu no cinema chamado Glen Cinema, na cidade de Paisley, na cidade de Paisley, na Escócia. Havia naquele dia, nessa sala de cinema aí, nada mais e nada menos do que 600 crianças. Por que tinha tanta criança assim neste cinema, justamente neste dia, no último dia do ano, dia 31 de dezembro? É que na Escócia, nessa cidade principalmente aí, eles tinham como costume, as famílias tinham como costume, por ser o último dia do ano, dar, digamos assim, uma geral na casa, fazer uma limpeza geral na casa, limpar toda a casa, mas tudo quanto é canto da casa, revirar toda a casa, fazer uma limpeza geral em todos os cômodos da casa, tudo quanto é móvel, tudo que tinha dentro de casa. As famílias tinham por costume, no último dia do ano, lá na cidade de Paisley, né, na Escócia, em 1929, eles tinham esse costume, né, de fazer essa limpeza dentro de casa. E o que acontecia com as crianças? As mães pegavam as crianças nesse último dia do ano, e mandavam as crianças para o cinema. Então é por isso que nesse dia o Cinema Glen, né, lá na cidade de Paisley, o Cinema Glen nesse último dia estava lotado, porque todas as crianças daquela cidade tinham ido para o cinema, para deixar os pais, as mães em casa e fazendo o serviço de limpeza da casa, porque era um costume aí, tradicional de fim de ano. E foi aí que, de repente, alguém lá na sala do cinema, né, segundo as informações que nós apuramos, foi que, de repente, um adulto que estava lá no cinema grita fogo. Após ele gritar fogo,
dizem que há um grande pavor, um grande desespero, e as crianças saem todas correndo. As crianças começam a sair correndo, procurando as saídas do cinema. Lembrando que as portas daquela época, elas abriam de fora para dentro. Elas não era para fora, elas abriam de fora para dentro. Então, as primeiras crianças que chegaram ali tentaram sair, mas como já tinha vindo as outras atrás, elas não conseguiam abrir porque já estavam sendo empurradas. Então, só nesse dia de crianças esmagadas, de crianças pisoteadas, de crianças que subiam a parte de cima do cinema e lá de cima caíam, foram-se perdidas 71 vidas de crianças dentro do cinema. Mas agora pasmem, pessoal. Esse fator tudo, isso aconteceu justamente no ano de 1929. Lembrando que eu falei para vocês aqui que nesse mesmo ano de 1929 foi inaugurado o cinema Oberdanny aqui no Brasil, principalmente na cidade de São Paulo. Agora pasmem com isso. 9 anos depois da inauguração do cinema, 9 anos depois, quase a mesma tragédia se repete aqui no Oberdanny, em São Paulo. Foi exatamente no ano de 1938, no dia 10 de abril de 1938, esta mesma tragédia, semelhante a essa, acontece no cinema Oberdanny, aqui em São Paulo, no Brasil. Nessa tragédia, foram perdidas exatamente 31 vidas, sendo dessas 31 vidas, 30 delas foram crianças, pela mesma história, pelo mesmo fato, pelo mesmo motivo. Ou seja, lembrando a vocês que lá no cinema Glen, na Escócia, só houve um grito dizendo que havia fogo, mas na verdade não havia fogo nenhum, não pegou fogo no cinema, as crianças não morreram queimadas, elas morreram sim pisoteadas, prensadas, sufocadas uma em cima da outra por ser muita criança, pelo movimento e pelo correrio, pelo pânico, pelo pavor que foi gerado ali dentro. A mesma coisa repete-se 9 anos depois aqui no Brasil. Alguém, no meio da multidão, novamente grita fogo. E quando alguém gritou fogo, a mesma história se repete. As crianças se levantam dos seus assentos, se levantam dos seus lugares e saem correndo justamente para onde? Para a saída do cinema. E o mesmo fato ali se repete. Muitas não conseguem cair pelo caminho, são pisoteadas pelas outras que estão vindo. As que conseguem chegar até a porta são lá prensadas na porta, não conseguem sair. E as que estão lá desmaiam e começa a acontecer algo semelhante, quase parecido com o que aconteceu aqui na boate de Santa Maria. Vejam bem, pessoal, nada mais, nada menos que 101 vidas de crianças foi as 2 tragédias do cinema. Lamentavelmente, isso aconteceu em 2 cinemas, 101 vidas de crianças, não eram adultos, né? Eram crianças. Foram 101 vidas, 101 mães que choraram e lamentaram nestes anos. Foram 101 pais. Lembrando que a primeira tragédia da Escócia foi há 90 anos atrás, né? Então foi o que aconteceu. Por isso, pessoal, nós trouxemos esse vídeo para vocês nos dias de hoje, né? Lembrando aí que das partes boas do cinema e, infelizmente, dessa parte ruim, dessa história ruim que veio acontecer nos cinemas. Claro que hoje o cinema já tem aí toda uma estrutura melhor para que, se vier a acontecer um evento desse, já tem iluminação, já tem organização, já tem saídas de emergência. Eu acho, né, na verdade, eu acho que deve ter já algo melhor, né, para que isso não aconteça, se houver pânico, se houver um incêndio nos cinemas, hoje nas salas de cinemas dos shoppings ou de todo o Brasil, que deve ter já um método de saída ou de escape para que não aconteça como aconteceu essas 2 tragédias que nós falamos aqui, do cinema Glen, lá da Escócia, e do cinema Oberdanny, aqui da cidade de São Paulo. Bom, pessoal, por hoje foi esse o nosso vídeo aí. Nós esperamos que você tenha gostado. Mais uma vez nós pedimos para você, deixe o seu like, compartilhe, ative o sininho para receber novas notificações.
e deixe também o seu comentário. Valeu, pessoal, por ter assistido até aqui e fique conosco aí aqui no canal O Que Você Vê. Valeu, pessoal, fui, tchau, tchau.